Eu tirei o meu curso de corretor de imóveis em 95. Eu passei no vestibular para engenharia civil e logo depois fiz o curso de corretor de imóveis. E eu já ouvia falar de João Teodoro, através do meu grande amigo Romo Soares, do irmão dele, o Birajara, aqui, que são referências aqui na Paraíba, todo mundo conhece. E aí, assim, o João Teodoro. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o João Teodoro. Tive o prazer de conhecer pessoalmente nas andanças aí no CRES. Hoje, graças a todos os corretores da Paraíba, estou como conselheiro federal. Você numa das comissões mais importantes do CRES, de volta aqui à Paraíba, viu? Porque ele estava emprestado lá no Rio de Janeiro, e agora voltou para a Paraíba, e agora está aí nas cadeiras aí principais aí, dando apoio a toda contribuindo a classe que precisa, né? Eu acho que os corretores de imóveis, obviamente, como toda classe, ela precisa de uma liderança. E essa liderança a gente está ouvindo agora, tendo a oportunidade de ver que não foi por acaso. Houve um caminho a ser trilhado e ele está nos contando aqui de forma muito detalhosa, né? Você sabe que essa questão de liderança constituída, ela é bem interessante também na minha vida, porque eu nunca pretendi definitivamente, não, eu vou para Brasília para ser o presidente do COFES. Não foi assim que aconteceu. Foi natural, né? Foi natural, Eu fui a Brasília na condição de conselheiro federal, obviamente, representando o estado do Paraná naquela época, e lá comecei a perceber que havia muita coisa que tinha de ser mudado, né? O Conselho Federal era muito insosso, não tinha forma, não tinha cheiro, e as pessoas não conseguiam perceber a existência do Conselho Federal, entendeu? Então nós criamos o nome Sistema COFES-Cresce, justamente para dar corpo, né? E começamos a concitar os conselhos regionais a usarem essa sigla no Brasil inteiro. Depois criamos o Colibri, que você tem aí na lapela. Sim. Enfim, foi um trabalho assim bastante, digamos assim, não com pretensão de ser liderança ou qualquer coisa assim, mas de colaborar realmente com o desenvolvimento gestor, da profissão. Né? Quando a gente tem essa questão de gestor, né, João? Aí depois de uma série de fatos, que não vem ao caso a gente comentar aqui, por causa do tempo, eu acabei me tornando o primeiro vice-presidente do Conselho Federal, né? E, inclusive, numa eleição disputada ineditamente, porque nunca ninguém disputou um cargo de vice-presidente, né? Se disputa o cargo de presidente. E depois ele indica a diretoria e a diretoria é homologada pelo plenário. Mas, se tiver alguém lá no plenário que queira concorrer em algum cargo e não tenha sido indicado pelo presidente, ele pode concorrer. Ele pode assim desejar. E foi assim que eu cheguei à primeira vice-presidente. O presidente Valdir Luciano me indicou para a chapa dele, e aí alguém se posicionou ao contrário. Não, eu também quero ser primeiro vice-presidente. Então, fomos para a disputa. Aí, no voto, né? E eu ganhei por 34-12, né? Essa disputa. Aí me tornei vice-presidente. Só que, numa fatalidade, o Valdir Luciano, no mesmo dia em que tomou posse, passou mal e foi para o hospital. E ele, daí em Brasília, né? Mas o assunto dele era mais grave, os médicos recomendaram que ele fosse para São Paulo para que obtivesse uns cuidados mais específicos. E ele pegou, então, a UTI aérea e foi para o Einstein, em São Paulo, e ficou lá durante 30 dias, e eu assumi a presidência interinamente. Mas exatamente 30 dias depois, o Valdir faleceu. E aí foi nessas circunstâncias que eu assumi a presidência do Conselho Federal. Como a gente já vinha fazendo um trabalho muito bom, né, de evolução do Conselho Federal, como conselheiro, como diretor-secretário, aí o pessoal gostou muito do nosso trabalho e é por isso que eu estou lá até hoje. Então, eu estou lá na presidência desde o dia 15 de setembro do ano 2000.